Olá, bem-vindos novamente ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje o nosso tema vai ser autoestima e imagem pessoal e para isso eu convidei o Alan Silveira, hairstylist, visagista Philip Hallowell, que já é freguês aqui, né, Alan, do Olhar de Estilo. Carteirinha já, né, já quase batendo ponto, já quase com o meu cartão ponto para entrar, mas de qualquer forma eu sempre agradeço a oportunidade, o convite e digo que é uma honra e sempre que precisar, que puder, que tiver um espacinho pra gente, chama que a gente vem. Que bom, Alan, que bom ter essa disponibilidade sua. Imagina. Alan, já começa explicando para quem está nos assistindo e que talvez ainda não tenha assistido, né, nenhum bate-papo nosso aqui, por que a gente fala tanto em visagismo, o que é o visagismo e o visagismo Philip Hallowell, que é a nossa linha que a gente segue. Por que a gente é fiel a essa linha? Tá, ok. Então eu não preciso nem falar o que é visagismo lato sensu, porque a gente desconsidera qualquer coisa que não seja o visagismo Philip Hallowell. E por que nós insistimos tanto nisso? O único método disponível hoje, né, entre os profissionais que trabalham com imagem, que nos permite pensar na pessoa como um todo, fazer uma análise holística daquele indivíduo como algo único, como alguém único, e a partir dessa visão de unicidade, criar uma imagem para aquela pessoa que revele as melhores características daquela pessoa. É o único método, é a única forma, com um embasamento científico, com todo um protocolo, um fazer artístico durante a execução do trabalho, que nos permite entender o indivíduo, tentar identificar, buscar com ele qual o objetivo dele com a imagem, né, o que ele quer expressar, e a partir daí criar a imagem que comunica isso que ele quer falar. Então é um método sem precedente, sem concorrente e que transforma a vida das pessoas. É por isso que a gente insiste tanto nisso. E tem exatamente toda essa base científica que o Alan falou. Nós, inclusive, lecionamos nas universidades, disciplina de universidade, de alguns cursos, então assim, é por isso que a gente trabalha, né? Nada mais. Simples assim, e além de ser disciplina de universidade, né, de cursos que são aí da área da beleza, ligados à imagem também, ele é um curso que tem chamado muita atenção de vários profissionais que lidam com pessoas e de algumas áreas da saúde também. Só um parênteses, não tem a ver com lecionar, mas é bastante curioso que nós temos no salão uma quantidade muito grande de clientes que são psicólogas e psicólogos, né, que lidam com essa, vamos dizer, dualidade para ficar barato, né? Essa coisa de imagem objeto, objetificada por uma história, não sei se a gente vai ter tempo para entrar nisso, e o equilíbrio psicológico e emocional, né? E algumas dessas nossas clientes mandam pacientes lá para procurar o serviço, não que a gente vá complementar o trabalho da terapia, a gente até sabe que complementa, não que nós pretendamos substituir o trabalho do terapeuta, não. São áreas diferentes. Áreas bem distintas, mas a gente sabe que esse cuidado com a imagem, se for feito seguindo esse método, seguindo esses cuidados, ele pode ajudar muito na questão do equilíbrio emocional da pessoa e na questão do desenvolvimento de uma autoestima positiva. Nossa, a gente voou e a gente chegou no tema de hoje. Exatamente. Bom, isso. E o que é interessante em relação a essa imagem, sempre eu gosto de pontuar e falar e trazer, é que não é uma imagem padrão. Às vezes a gente vê que há uma briga muito grande em relação a esse tema, porque as pessoas, elas se fixam numa imagem como se fosse um único padrão de beleza e não é esse o objetivo que nós trabalhamos no visagismo. É que cada pessoa tem a sua beleza, ela é muito subjetiva, a beleza. Eu fiz até o último vídeo do café falando sobre isso. A beleza, ela é subjetiva. Então, o que você considera bonito talvez não seja o que eu considero igualmente. Talvez eu considere mais ou menos e tá tudo certo. E é nesse conceito que a gente trabalha, que não há um padrão que a gente estabelece, que busca todo mundo ir para aquele padrão como modelo único, ideal. Não, porque todos são belos, todos têm os seus temperamentos dentro desse conceito do visagismo, Philip Hallowell. A gente trabalha também em cima dessas 4 belezas arquetípicas. Então, cada uma vai ter uma força que vai chamar mais atenção. Isso é refletido também através da imagem, esse comportamento, essa atitude. Então, assim, é natural que a gente considere, por exemplo, quem é mais colérico,
considere mais bonitas pessoas que têm uma atitude mais colérica. E às vezes a pessoa não sabe o porquê disso, porque que ela acha mais ou menos. E aquelas que são mais calmas, às vezes ela não acha tão bonito. E não é que ela esteja certa ou errada, é que são formas diferentes de ver essa beleza, não é isso? Simplesmente não atrai, né? Só voltando na questão do padrão, a nossa ideia, né, o nosso pressuposto é que justamente não existe padrão. Né? Quando a gente fala em beleza, quando a gente fala em trabalhar a imagem, em buscar a beleza daquela pessoa, em absoluto é tentar levar a imagem dessa pessoa para um padrão pré-estabelecido, ao contrário disso. Né? Nós rechaçamos aqueles Instagrams iguaizinhos assim de cabeleireiros que parece que é a mesma cliente em todas as últimas 3.000 fotos, que é o mesmíssimo cabelo, a mesma cor, o mesmo efeito. Isso tem acontecido muito nas harmonizações faciais, né? A gente vê muitas Anitas sendo reproduzidas, assim, que aquele mesmo... Nenhum problema naquele cabelo que o cabeleireiro faz, nem na Anitta, nem nada disso. Né? A ideia não é que nós sejamos contrários aos procedimentos, longe disso. Não. Os procedimentos, eles são interessantes, a gente estimula, em alguns casos nós até indicamos, né? Quando ele cabe para aquilo que a pessoa quer representar, quando ele cabe para aquilo que a pessoa precisa incrementar na imagem para se fortalecer, para se estabelecer, para se ver melhor e para se mostrar melhor. Mas a padronização, justamente essa transformação que alguns profissionais da imagem tendem a fazer, repetindo sempre o mesmo padrão. Ok, conseguir atingir uma forma de fazer vou usar o loiro, tá? Como exemplo, mas é só um exemplo, de conseguir um loiro impactante, reluzente, luminoso, e vou dar o nome de loiro bananinha prata. Né? Aquilo vira uma marca, aquele profissional, e as clientes, elas não conseguem entender, o mundo exterior, fora mercado, não consegue entender que aquele nomezinho ali, ele é só um bege violeta para todos os outros. E aí todo mundo vai no salão, eu quero o loiro bananinha prata, eu quero o loiro bananinha prata. Loiro manteiga. Ou manteiga, o doce de leite, o mel, a gente tem que ter esse cuidado com que a gente compra através da mídia, tanto as mídias sociais quanto a mídia televisiva e tal, né? Aqui, algumas informações que são colocadas ali com um ar de exclusividade, na verdade, elas são uma estratégia de alguns profissionais para massificar e estabelecer uma produção em série. Ele lança aquele produto, né? Aquela cor, aquele tom, aquele nuance, através de uma misturinha de alquimia que ele conseguiu com muito talento também, não estou desprezando o talento do profissional. Ele lança aquilo ali e sai todo mundo afoito para comprar, sem se preocupar em entender se aquele efeito, aquela cor, ela funciona para minha pele, tá, mas a pele tem a parte da análise de cor, que daí é mais a tua praia do que a minha, né? Mas eu também tenho visto algumas análises de cor trazendo algumas informações um pouco equivocadas. Né? A grande vantagem que nós temos hoje é a popularização da informação. Né? Em termos de imagem, se tu quiseres uma referência para o teu cabelo, tu dá ali 2 apertadas no teu smartphone, tu vai ter 50.000 referências. Há pouco tempo atrás, nós éramos mais levados para as TVs e para as revistas, então as referências eram menores, era uma menor quantidade, né? O grande problema que eu vejo hoje é que essa quantidade imensa de informação deixou as pessoas ainda mais confusas. Antes nós só tínhamos um objetivo, beleza, nós queremos ser todos iguais a Pamela Anderson. Ok. Nossa, isso é muito antigo. É do meu tempo, tá? Aquela era a referência, aquele era o padrão, né? Então era um foco, e aí quem se distanciava muito, essa coisa, o quanto a gente está distante do objetivo, a gente volta ainda na conversa. Quem se distanciava muito dizia, tá, não serve para mim, eu nunca vou conseguir alcançar. Né? Mas quem, de certa forma, dependia ou precisava de alguns poucos procedimentos ou de algo que tivesse recurso para adquirir, ia lá e fazia. Né? Hoje não tem mais isso. Hoje, a cada vez que tu rola o feed de uma das mídias sociais, tu é bombardeado com uns 4, 5 referências, 4, 5 padrões de imagem diferentes, e todos aqueles são bonitos, todos aqueles são legais, todos aqueles são harmoniosos, todos aqueles são luminosos. O que me serve? Eu entendo que as pessoas hoje estejam mais confusas
que há 15, 20 anos atrás. Completamente normal esse processo. Isso, por um lado, assim, eu acho interessante também pelo fato da gente trabalhar e a gente ter essa flexibilidade no olhar de identificar, e até eu até estimulo mesmo que as pessoas se permitam fazer. Se está com vontade, se permita, mas saiba, perceba qual o efeito emocional que aquela imagem que você escolheu vai te causar, porque vai causar um efeito. Então, assim, está com vontade de fazer, faça. Estava vendo que agora está super na moda o rosa, que a Stephanie optou, que é o do verão 2021, né? E eu estava, para ela falou que até agora está funcionando super bem. O meu olhar em relação a isso é um, o dela é outro, e está tudo certo. Quando a gente respeita a pessoa, está com vontade de fazer isso, tem um objetivo, né? Porque sempre dentro desse conceito a gente não tem o certo e errado. É o que a pessoa quer expressar. Então, se ela é ciente do que ela quer expressar, a pessoa vai chamar muita atenção, talvez seja o objetivo. Sim, de acordo com o que a pessoa trabalha. Não é? Lá no salão, né, eu sempre fui um pouco mais rigoroso, assim. Né? E em algumas situações eu disse para algumas clientes, não, isso eu não vou fazer, porque não vai funcionar para ti, por causa disso. Justificava tudo e a cliente ficava assim meio cabisbaixa, né? Fazia aquele beicinho, a carinha de triste e ok, beleza, se contentava. Porque também tem umas limitações, né? Existem limitações técnicas, né? Isso, Mas é mais fora que as limitações técnicas, uma coisa que veio com o amadurecimento do trabalho, Zigrid, foi justamente entender que entre a imagem adequada e a imagem inadequada, existe a experimentação com a imagem pela qual a pessoa precisa passar. Né? Às vezes, nós conseguimos identificar o que pode ser mais interessante para a pessoa, mas eu não conheço o caminho dela. Eu não vou trilhar o caminho dela. Eu Até porque como ela se olha no espelho é diferente de como nós a vemos. Exato. E nas últimas semanas, né, talvez até tenha sido um efeito amolecimento da imagem do Alan, né, da proposta do Alan, da postura do Alan, por conta da pandemia. Eu tenho me tornado mais fofinho na hora de fazer. Né? Nós brigamos por conta de limitações técnicas, com o cabelo de algumas clientes, até atingirmos um determinado resultado. Em termos de saúde, de cor, e de comprimento, de densidade, de brilho, de viço e tudo, e o cabelo ficou lá escandalosamente maravilhoso, como há 2 anos atrás nós estabelecemos como meta, né, para todo o processo de transformação. Ok, ela se viu com aquele cabelo lindo, eu quero mudar. Agora eu estou loira, né, eu quero pintar de ruivo. Como assim, criatura? Eu quero pintar de ruivo, deu vontade. Então, gata, vem cá. Vamos sentar, vamos conversar, vamos entender tudo que o ruivo vai comunicar a respeito da tua imagem. É isso que tu está precisando? Ela, eu não tinha me dado conta, mas era exatamente isso. Intuitivamente ela já tinha, né? Ela queria sair de um padrão, ela queria uma outra linguagem para a imagem, ela queria uma linguagem de mais energia, de mais força, de mais intensidade, com um outro tipo de sensualidade, mas também sensual, com outro tipo de sensualidade, mas não tinha se dado conta que o apelo dela ao ruivo estava relacionado com isso. Ela só achou que eu fui ruivo uma vez na vida e eu achei que ficou legal. Eu disse, não, então, a gente está resgatando alguma coisa que aconteceu lá naquele momento, ou nós estamos querendo avançar um pouco no processo pelo qual tu passasse aquele momento. Eu acho que aí a gente volta no visagismo Philip Hallowell, é que sem essa ferramenta, sem o visagismo Philip Hallowell como ferramenta para eu fazer essa pausa, essa vírgula na conversa com a cliente e entender o que ela quer dizer, eu não conseguiria fazer nada. Eu seria só um reprodutor de imagem, um carimbador de cabelo, e não é essa a nossa proposta. As nossas clientes, as pessoas não merecem ser tratadas como páginas a serem carimbadas. É isso. E os clientes, vamos falar agora dos homens. Então. Muito importante. O que, por exemplo, quem está nos assistindo e quer se ver de uma forma diferente, a gente sabe que hoje está super tendência a questão da barba, né? Em relação a corte de cabelo, porque sempre eu acho que é um pouco mais, não é tão fluido essa transformação, essa mudança de estilo relacionado à imagem para os homens como é para as mulheres, né? Eu acho que os homens, eles experimentam menos, Zigrid. Né? Por uma questão de educação mesmo, de história, de sociedade, de cultura, eu não sei exatamente o que, tá? Os homens acabam experimentando menos, eles se permitem menos.
né? Eu posso contar nos dedos de uma mão, em 15 anos de profissão, tá? Quantos foram os rapazes que foram no salão, rapazes e homens, para pintar o cabelo, pintar, não fazer efeito de luzes e coisa assim, que isso é até mais comum, mas simplesmente para pintar, eu quero fazer o cabelo ruivo. Nós até assustamos, né, quando isso acontece, de tão incomum que são esses processos. Não é porque os homens são mais práticos, mais objetivos? Não, eu acho que eles simplesmente não são estimulados a pensar, tá? Ou lhes é conferida uma indiferença em relação à imagem. Os dois são complicados, os dois processos são complicados, né? Outro, não, tu não precisa te preocupar com isso porque tu é homem não precisa disso, então só mulher precisa. Já é um comentário absurdamente machista, né? Ou, não, tu precisa estudar para ser médico, advogado ou qualquer outra coisa assim, tu não precisa te preocupar com a imagem, que isso é irrelevante, vai lá, passa, raspa o cabelo. Eu acho que isso é uma coisa bem cultural e que nós estamos vencendo isso gradativamente. Esse é um processo, tá, pelo qual a gente passa, não é algo recente, não, né? Os homens, eles sempre tiveram, assim, um espaço menor, mas sempre tiveram um espaço enquanto consumidores de moda, né? Enquanto não, posição da beleza mesmo. De beleza. A moda começou, a cirurgias plásticas, as primeiras rinoplastias foram homens que fizeram, não foram mulheres. Aí são processos históricos, mas em termos de sociedade contemporânea, de movimentos, que agora o movimento da barba, ele decorre, ele é mais um passo da evolução do movimento que começou com o metrosexual, a gente está falando de 20 anos atrás. Sim. Né? Então a gente teve, né, a imagem dandy, que era o confronto da imagem da virilidade, aí surge o metrosexual, que é o cara viril que se cuida como dandy, né? E aí depois a gente vem depois do metro, nós temos um vácuo e o último agora, vamos pular direto. Um vácuo, tá? E o último agora, nessa imagem da barba, é o lumber sexual, né? Que é essa imagem do lumber, do lenhador, essa imagem mais viril, rústica, né? E alguns rústicos no extremo de deixar a barba imensa, assim, de chegar a ficar agressiva a imagem, né? Só que isso também eu não vejo como sendo só uma manifestação estética, tá? Eu acho que existe algo mais, um porquê de alguns homens insistirem nessa barba tão bruta. Tão pesada. Pesada, bruta mesmo, tá? E qual é a tua visão a respeito? É só uma especulação. Só uma especulação, daqueles temas que a gente joga e sai correndo, né? Essa imagem, ela é muito parecida com aqueles personagens que a gente vê mitológicos, meio os vikings, sabe? Aquela coisa da força, tá? Então eu tenho cá, para mim, conversando cá entre nós e a partir de conversa que eu tive com alguns clientes que usam esse tipo de adereço, eu vou chamar de adereço, né? Além de artifício e adereço, é meio que um grito de socorro. Sabe como o cara ficou meio perdido nessa onda toda? Como ele não foi educado a passar por esse processo, a se olhar e a entender esse movimento com a imagem, e agora ele não sabe mais como reagir até diante da mulher, da companheira, da namorada, que assumiu uma posição de força, de autonomia, de independência. Parabéns para ela, tá? É como se ele quisesse, com a imagem, brigar com ela, tipo, olha, como eu sou mais forte que você, eu sou barbudo, tá? Então eu acho que é muito mais uma questão de senta os dois, vamos conversar os dois aqui? Faz sentido. Teve um programa no mês passado com até a Gabi Cordioli, ela trabalha muito com esse universo do feminino. E a gente falou exatamente dessa mulher, do arquétipo do guerreiro, que tem que estar o tempo todo ali, que é muita energia masculina e que isso não faz bem para ela também, porque ela fica muito tarefeira, é muito meta, ela para de apreciar a vida em função de estar o tempo todo correndo atrás. E tanto o homem quanto a mulher tem energia feminina quanto energia, a gente não está falando de gênero, a gente está falando de energias é outra coisa. Feminina e masculina, que tem que estar em equilíbrio, não é? E é interessante realmente esse olhar do outro lado, que a gente falou no aspecto do feminino, que a mulher tem que resgatar, esse feminino que está muito... Eu sei porque eu já passei muito por isso, coisa do colérico, e que eu vi que o desgaste, o estresse, o cortisol elevado não compensava, sabe? Não precisa. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Então, a barba, ela é muito além de uma questão de se firmar enquanto forte, tá? Se firmar enquanto
aspas, bem grandes. Eu preciso de um lugar aqui nessa casa, né? É o macho viril, eu preciso estabelecer visualmente isso, e aí um recurso visual é esse, né? Eu acho desnecessário, não que eu ache feio, em alguns casos eu até acho visualmente interessante, desde que, né, essa barba seja cuidada, né? E o cuidado tem a ver com lavar, ok, beleza, isso todo ele diz que faz. Né? Existem shampoozinhos específicos, produtinhos específicos, óleozinhos específicos, e ela seja aparada. Porque além do comprimento dela, o formato dela é muito importante. Influencia visualmente. Isso. Sabe aquela postagem sobre a qual a gente estava falando, da questão do peso, de comprimento de cabelo? Tem lá um vídeo dos terços? Tudo que eu tenho, né, para cá do rosto, para a parte de baixo do rosto, assume um aspecto de peso. Né? Então, se eu tenho a barba muito maior proporcionalmente do que o resto da minha cabeça, muito mais do que a questão de força, de intensidade, eu vou ficar com um aspecto de pesado, de brutalidade mesmo. Não sei se essa... Aí depende dos outros elementos, né? Sim. Se vai equilibrar ou se vai, de repente, deixar mais forte Mas ainda. para equilibrar uma barba que vem no meio do peito, olha só se o cara usar cartola. Não, porque não tem. Gente que no meio do peito tá assim. Tem, sim. Algumas barbas, elas passaram um pouquinho do ponto. Assim. Aí já é uma coisa, acho que vai pro exótico, né? A pessoa, ela quer E nem são branquinhas para fazer um bico de Papai Noel agora no final do ano, não. São barbas escuras mesmo, né? O que, daí, por conta do contraste, tá? Acabam deixando mais pesado ainda. Então, é super legal. Os meninos cabem, obviamente, nesse trabalho, existem recursos, o formato do cabelo, para quem tem cabelo, não é mais o meu caso, mas o formato do cabelo comunica também alguma coisa. Bigode, Alan, fala aí pra galera que eu vejo os bigodes. Eu acho assim muito delicado o bigode. O bigode. Eu acho assim muito caricato alguns, sabe? É. Mas eu sei que a ideia é essa, mas assim, me fala em termos de imagem. Isso. Em termos de imagem, o bigode, ele assume um papel um tanto quanto perigoso. Aquele que... Tá? Se ele faz esse desenho, se ele ornamenta, se ele brinca, aí o desenho, a forma dele acaba servindo para o papel. Mas o grande perigo do bigode é que se ele não estiver muito bem aparado, muito bem colocado, a partir do momento que ele começa a cobrir os lábios, a gente começa a tapar, e eu estou fazendo de propósito isso agora, a gente começa a tapar o que a pessoa está comunicando. Né? Então, a capacidade de comunicação dessa pessoa acaba sendo cortinada pelo bigode. Né? O que isso leva? Beleza, a voz dele não vai ser mais ouvida da mesma forma, a chance de ele se tornar uma pessoa mais agressiva, olha como a coisa é perigosa, vai ser maior porque dentro de casa ele não é mais ouvido, porque ninguém mais está vendo o que ele fala. No trabalho, ele não é mais ouvido, ele tem uma posição de hierárquica, né? No trabalho, ele não é mais respeitado, porque as pessoas não veem mais o que ele fala. E ele começa a se tornar mais agressivo, no sentido de se impor mais para ser respeitado como era antes. E o cara não se dá conta que 2 tesouradinhas no bigode já resolveriam o problema. Então, é legal, funciona também como elemento, né? Existem alguns significados meio obscuros, assim, que é melhor a gente nem entrar nessa seara, que é mais perigoso, tá? Mas, em termos de imagem, bem objetivamente, o grande risco do bigode é cobrir o lábio, ele se torna prejudicial. Bem interessante para a imagem. Isso. E, às vezes, até o formato da boca também influencia, né? A pessoa tem a boca maior, boca menor, já não tem pouca boca, né? Aí já deixa... Sim. E também tem uma questão que, e agora me perdoem os que não têm tanta barba, tanta quantidade de pelos assim, né? A barba, ela funciona como um elemento de linguagem se ela conseguir, né, se ela tiver densidade suficiente para ou alterar a forma do rosto, que é o que eu brinco com a minha, ou pelo menos desenhar no rosto linhas bem definidas. Se a barba for rala, se for aquele bigodinho, né, de números ímpares é uma quantidade tão pequena de pelos que a gente consegue contar quantos tem, nunca tem a mesma quantidade de um lado e do outro. Se é aquela sujeirinha, se é aquela penugem que fica só sujando o rosto, e de repente o garoto já passou aí dos 18 anos e continua assim, ou procura algum tipo de reforço. Existem alguns
tratamentos que podem ajudar, né, no fortalecimento, na densidade da barba, ou talvez seja melhor renunciar ao uso da barba, porque a leitura desse elemento pode ser o contrário. Né? A barba muito ralinha pode dar a sensação de imaturidade, ok, ele já passou de uma certa idade, mas ele ainda tem uma estrutura física que está relacionada lá com a idade púbere, né? Quando começam a surgir os pelos, então dá um ar Mas a barba não tem isso? Quanto mais tira, mais ela cresce fortalecida ou não? Isso é mito? Então, deixa eu dizer que eu acho isso meio mito. Existe uma parte verdade e uma parte mito nessa história, tá? Quando a gente faz, né, a laminação da pele, a gente acaba promovendo a renovação das células e o próprio massagear acaba estimulando o aporte, né, sanguíneo para as células e renovação, e dependendo da quantidade de folículo que eu tenho, eu vou estimular esses folículos a dispararem. Normalmente é uma grande coincidência. Tá? O garoto começa a ter barba e aí ele começa a raspar, porque fica essa penugem que incomoda e, por coincidência, os hormônios já trariam mais barba, a barba vai aumentar. O que acontece com o pelo de verdade é que assim, quando o pelo começa a crescer, ele é assim, tá? Ele é fininho no começo, a gente toca nele, ele é fininho. E ele vai crescendo e ele é flexível, molezinho, facilzinho de mexer. Né? Lá em determinado momento eu passo a lâmina, pum, eu corto ele numa área que ele é, na fase da vida dele, mais grossa. Então, quando eu passo a mão, ele não tem mais aquela pontinha fininha, flexível. Eu estou passando a mão no pelo, numa ponta rombuda. Ai, como o pelo engrossou. Não, ele já tinha engrossado, só cortasse ele numa parte que ele é mais grossa. Isso tem a ver com a saúde, com a vida útil de cada um dos pelos, e os cabelos é a mesmíssima coisa. Então, passar a lâmina não vai estimular tanto assim. Vai estimular um pouquinho para quem já tem disposição. Quem não tem disposição, talvez tenha que fazer algum tipo de reposição, existem loções tópicas, existem coisas que podem ser tomadas via oral, que estimulem, assim, suplemento vitamínico e tal, uma série de coisas. Ou então, assim, desencana da barba. Você não é obrigado a usar barba porque está todo mundo usando também. Procura outros recursos, procura uma consultora de moda e estilo. Vai cuidar da sua roupa. Tem um monte de coisa na internet hoje, gratuita, né? Muita informação. Tem muita informação, dá para buscar mesmo. Lá no canal Olhar de Estilo também tem bastante coisa. Zilhões de coisas, aula em cima de aula, aula em cima de aula lá. Né? E Alan, fala para quem está assistindo, a pessoa ela nunca pensou a respeito disso, tanto homens quanto mulheres, tá? Tá. E as roupas meio que ganha, vai usando o que tem. Essa pessoa, o que ela precisa fazer? Qual o teu conselho dentro dessa construção de autoimagem positiva a partir dessas escolhas? O que ela pode fazer? Qual que seria o primeiro passo em relação a isso? Ela está em casa, está assistindo e diz, não, a partir de agora, em 2021, eu vou me olhar de uma maneira especial, vou fortalecer minha autoestima. Eu acho que tu já desse a resposta. A hora que terminar o programa, sai correndo para frente do espelho e se olha. Começa por aí. Começa se olhando, né? Tentando entender quem é você diante do espelho. Que tipo de imagem você quer representar? Não representar não como um personagem, mas que tipo de imagem você quer sustentar para representar você? Eu acho que é muito intuitivamente, Zigrid, eu sou capaz de apostar que a maior parte das pessoas é capaz de fazer isso. Desde que se preocupe, desde que entenda que ela não precisa seguir padrão para ser vista como interessante, que ela não precisa seguir uma referência. É só pensar, fazer um raciocínio bem rápido. Eu faço isso muito com algumas clientes. As clientes chegam lá no salão, né, que às vezes com uma foto de uma personalidade, música ou atriz, aí eu quero o cabelo dela. Tá, por quê? Por que tu acha ela tão incrível assim? Porque ela é única, porque ela é linda, ela é inteligente, ela é descolada, ela é atuante, ela é militante, ela é isso, ela é aquilo. Tá, começa de novo, ela é única, só existe ela. Tem algum outro cabelo parecido? Não, é só o dela. Por quê? Porque ela é ímpar. Então, por que raio, criatura, tu quer imitar aquela pessoa que é ímpar? Se um dos grandes valores que tu atribui a ela é o fato de ela ser ímpar. Então, corre lá para o espelho assim que terminar o programa e se olha e entenda que você é uma criatura única. A partir daí, começa a
se ornamentar e a se armar com as suas coisas. Não tem medo de dar a camiseta que ganhou da avó para outra pessoa porque não funciona para ti. Dá, desapega. Quanto mais a gente desapega das coisas, melhora o fluxo das coisas, melhora o fluxo de energia. Desapega das coisas. É verdade. E hoje a gente vai ficando por aqui, Alan. Olha quantos conselhos, quantas dicas valiosas de imagem. Faça isso, comece a se olhar mais no espelho, a não ter medo de selfie, a reprogramar sua mente, aqueles conceitos que você tinha, vão achar que eu estou me achando demais. Não, comece a se olhar, pense que tem a ver com a sua comunicação, com a sua forma de se expressar para o mundo. E o principal disso é a gente buscar o que a gente tem dentro da gente, não o que o outro falou, o que dizem, mas se olhar com cuidado, com carinho, com amor, principalmente. Com muito cuidado, muito autocuidado. Não interessa quem tenha falado, se não é positivo, não considera. É verdade. Um beijo, nos vemos na próxima semana.